seja muito bem-vindo a este vídeo. Nós estamos nessa série de leitura da Bíblia, capítulo por capítulo, lendo, conhecendo cada vez mais a Palavra de Deus. E é muito bom ter você aqui conosco. Vamos juntos ler, conhecer cada vez mais as Sagradas Escrituras. Nós estamos lendo a Carta de Tiago e hoje nós vamos ler o capítulo 3 dessa carta tão importante. Mas antes eu tenho um convite para fazer para você. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades. Curta o vídeo, porque dessa forma o YouTube espalha para mais pessoas conhecerem a respeito da Palavra de Deus, ok? Então vamos juntos para Tiago, capítulo 3. O capítulo 3 trata de um assunto muito importante: dominar a língua. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem, igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então, Tiago ele vem falando aqui a respeito de um tema muito importante: o cuidado com a nossa língua, com aquilo que nós falamos. As palavras, elas podem ajudar as pessoas, mas elas podem também destruir as pessoas. E muitas vezes, quando você lança palavras sem saber, sem ter conhecimento, sem pensar no que você está falando, você pode ofender as pessoas. E às vezes é muito comum as pessoas falarem da vida das outras pessoas, comentarem a respeito de situações. E um detalhe da palavra de Deus para nós é que, como cristãos, nós precisamos cuidar com as nossas palavras, cuidar com a nossa língua. Por quê? Porque as nossas palavras, elas poderão edificar a vida das pessoas, mas elas também poderão destruir a vida das pessoas. Então nós temos que ter um cuidado muito importante aqui, porque quando nós cuidamos daquilo que nós falamos, nós estamos também cuidando do nosso corpo, cuidando das nossas ações. E o verso 7 diz assim: pois toda a espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então nós temos que ter um cuidado especial, cuidado ao falar da vida das pessoas. E aqui vem um conselho para nós levarmos em consideração: não fale a respeito de si mesmo, não fale da vida das pessoas, não comente coisas que muitas vezes você ouve por aí, porque isso pode muitas vezes prejudicar a vida das pessoas. Nós precisamos sempre usar a nossa língua para glorificar o nome de Deus, para edificar a vida das pessoas. E às vezes, quando a gente sai comentando, a gente sai falando da vida dos outros, a gente está pecando contra as pessoas e também contra Deus. O verso 13: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável,
cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O capítulo 3 da carta de Tiago tratou de um tema muito específico. Falou em relação ao cuidado que nós devemos ter com a nossa língua, com as palavras, com aquilo que nós falamos. Quantas vezes as pessoas elas falam mal umas das outras? Quantas vezes as pessoas comentam fofocas e vão falando sem ter conhecimento algum do que estão falando? Como cristãos, nós precisamos cuidar com as nossas palavras. As nossas palavras elas devem ser para edificação na vida das pessoas, deve ser para glorificar o nome de Deus. Se você ouviu alguém falando alguma coisa a respeito de outra pessoa, por favor, não fale, não comente. Ore a Deus, busque a Deus, porque às vezes as pessoas elas falam daquilo que elas não sabem. Muitas vezes elas alimentam sentimentos errados, sentimentos contrários à palavra de Deus e saem fazendo fofocas para outras pessoas. O cristão precisa cuidar com isso. Por quê? Porque como cristãos nós precisamos ser semelhantes a Cristo Jesus. Jesus precisa ser o nosso maior modelo, o nosso maior exemplo. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Compartilhe com as pessoas que são importantes na sua vida e nós nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!